Vai entrevistar nessa noite a professora Lucy Leal, da USP de Ribeirão Preto, a professora que é psicóloga e trabalha há 25 anos com orientação vocacional. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Rafael Pasquim. Boa noite, Fabiola Medeiros. Boa noite, pessoal. Vamos começar então justamente com o que os pais querem ouvir, né? Qual a dica que os pais podem dar para ajudar o filho a escolher uma profissão, um curso superior? A senhora falou que usou uma técnica, né? Posso começar com uma coisa antes da gente falar da técnica? técnica? Fique à vontade. Vamos primeiro pensar assim, o que é escolher? O que significa escolher uma carreira, escolher uma profissão? Vocês já deram aqui alguns exemplos. Nós temos que pensar em duas coisas nesse momento de escolha da profissão. Uma, os graus de liberdade de escolha. Alguém já deu aqui um exemplo. Seria fazer uma faculdade na minha cidade? Seria ingressar numa universidade pública? Então, há graus de liberdades maiores ou menores, esses graus, para a escolha da carreira. Quanto mais o nível socioeconômico for mais baixo, o grau de liberdade é menor. As possibilidades da família econômica e as possibilidades de acesso à educação que esse jovem tem, permite que ele tenha um leque maior de opções. É um ponto, o grau de liberdade de escolha. O segundo é a questão de que se preocupa em pensar em uma carreira para sempre. A carreira não é para sempre. Um curso universitário, como se fosse uma carreira que eu vou abraçar para sempre. Vocês já deram aqui exemplo de cursos que fizeram. A Fabiola fez um curso e se dedica a outra atividade. Então, o curso universitário é como o próprio nome diz, é um universo. É uma entrada em um universo, é o início da construção da carreira universitária, porque a carreira mesmo começou na infância. E aí, então, partindo desse pressuposto de que tem graus de liberdade de escolha, que depende da escola que você participa, estuda o ambiente que vive, e considerando que é algo que vai dar um início a um envolvimento maior com uma profissão, aí agora a gente vem com as dicas. Considere tudo isso para pensar na escolha. A dica que o Chico estava dizendo que ele gostou aqui é uma muito simples, que eu indico aos pais e eu fiz com os meus filhos. Importante prestar atenção, então, compre você um guia, pai que está acompanhando a gente. Um guia de profissões da Abril Cultural nas bancas. Me disseram que agora não está editando mais, mas encontre algum guia impresso ou online. E o jovem deve ler todas as carreiras e se imaginar no futuro exercendo essa atividade. Imaginar fazendo curso de graduação e imaginar-se como profissional. E fazer uma lista e ir anotando. A senhora fez isso com seus filhos? Fiz, com post-it, com um volume impresso. Vai colocando post-it nas carreiras que você, ao ler, teria um mínimo de interesse por fazer aquela atividade e se imagina no futuro fazendo aquilo. Então, eles já puseram em várias, mas não, já eliminaram. O Guia dos Estudantes Abril Cultural tem 270, 280 profissões universitárias e tecnológicas. O mais recente. Aí, no segundo momento, os pais podem fazer isso. Pede para depois prestar atenção só nos que foram selecionados e fazer uma nova filtragem. A gente toma decisão eliminando o que não tem interesse, o que não gosta. É o primeiro passo para escolher qualquer coisa na vida. A escolha da carreira, ela depende muito de como a gente escolhe tudo. Escolhe roupa, alimentação, programas. Por exemplo, na prática, então, o estudante pega lá o guia, né? 270, 280 profissões, né? E vai lendo lá geografia, por exemplo, como o Pasquim tanto gosta. Ele ia deixar um post-it lá. Eu lembrei que não é Sydney, viu? É Melbourne. O que precisa, né? Aí ele vai ver lá, precisa saber as capitais dos países. Isso aqui eu não vou querer me interessar. Dispensa, não põe o post-it ali. Aí passa para a próxima, medicina. Pode ser. Aí põe o post-it e vai colocando. Só que corre o risco das 270 o estudante se interessar por 200. Por várias. A gente prefere, na orientação profissional, alguém que até tenha um leque bem grande, que a gente vá trabalhando, aprofundando a busca de informações. Uma outra dica, entre nos cursos e veja grade curricular. Veja quais são as disciplinas. Por exemplo, aqui no serviço nosso, várias vezes de orientação profissional da USP. Isso. Várias vezes adolescentes vêm motivados por uma carreira e quando olham a grade curricular, eles levam um choque tremendo. Só que tem quem só veja isso depois que entrou na universidade.
não presta atenção Por exemplo, antes. a senhora tem um exemplo aí da... Aí vai desistir do curso. Olha lá um curso que a relação candidato-vaga é baixa, vê todos os colegas tomando decisão, prestando vestibular, preciso decidir em qual eu vou passar. Numa que a relação é baixa, o nome é bonito, não olhou a grade curricular, presta, passa, porque a relação candidato-vaga aplicada aos negócios foi o exemplo de um menino. Mas tem outros cursos de outros meninos em outras áreas. E às vezes até concorrido, curso até concorrido. Aí ele desiste porque ele não olhou. Se tivesse lido a grade curricular... Então é uma dica bem clara, assim, o critério do estudante, do seu filho, por exemplo, dizer, vou fazer tal faculdade porque essa aí, o índice de candidato por vaga, eu posso passar. E esse estudante não olha a grade curricular, não é um bom caminho a seguir. Tem que olhar a grade curricular. Sim. Agora, a gente tem quem toma uma decisão muito intuitiva. Eu valorizo muito quando o jovem vem com ele não sabe explicar por que ele quer aquela carreira. Ele tem uma intuição. O profissional da orientação e o psicólogo, quando atende, vai prestar atenção e verificar. E às vezes essa intuição dele é acertada. Ele, com os instrumentos que a gente tem, entrevista, pesquisa que o adolescente faz e que leva no atendimento, faz com que a gente perceba que aquela intuição dele, ela vai precisar agora ser mais informada para ele tomar uma decisão autônoma e consciente. Também pode funcionar. Então, pais, preste atenção na intuição dos filhos e filhos, ouçam os pais. Porque a dica de pais do que acho que você faria bem isso ou não faria bem aquilo, os pais conhecem os filhos há muito tempo. É um outro exemplo. Uma vez uma adolescente, quando terminou o processo de orientação, ela depois, a gente daqui a pouco pode falar de teste. Claro. A gente usa teste e é muito bom. E quando chegou ao final, ela falou assim, nossa, que interessante, a minha mãe sempre falou isso. Então, filhos, ouçam as mães, os pais também, porque eles têm algo a dizer. O Pasquim tem uma história sobre teste vocacional. Pois é, professora. Quando eu estava no colégio, ali no ensino médio, né? Eu estudava num colégio aqui de Ribeirão Preto, um colégio particular, e eles faziam esses testes com a gente. E apesar de eu ter dito que no início eu tinha duas opções que eu gostava mais, que era geografia ou jornalismo, toda vez que eu fazia o teste, mesmo aquele teste que a gente vai respondendo ali algumas perguntas, conversava com uma psicóloga que tinha lá no colégio. Os meus testes, eles indicavam que eu seria um bom candidato à área de biológicas. Alguma faculdade ligada a essa área. Você falava tudo errado. E eu não gostava disso. Assim, não é que eu não gostava, eu não me via fazendo isso, como a senhora mesmo disse, se enxergar fazendo isso daqui a alguns anos, eu nunca me vi em nenhuma área dessa. Há testes e testes. Eu te garanto que o que a gente usa aqui na universidade é muito bom. É diferente desse. Então, tem técnicas objetivas, tem técnicas projetivas, tem vários tipos de instrumento. O importante é ser usado por um profissional que conheça bem, que pesquisa, que estuda aquele instrumento e numa entrevista, que tem mais informações. Tá. Então, por exemplo, esse tipo, por área, a gente até conhece alguns, mas não ajuda a pessoa, mesmo suponhamos que você se interessasse por alguma matéria, por alguma profissão, um curso, uma carreira da área de biológica. Qual? O que tem? Fica muito amplo. Muito amplo, porque se você pegar o espectro biológicas, humanas, artes e linguagens e exatas, mesmo dentro no interior de cada área tem uma diversidade enorme. O instrumento que a gente usa aqui vê a natureza da atividade e não por área. Entendi. Então, vai depender de quem usa e como usa. Tá certo. O Escolha a Escola está entrevistando nessa noite a professora Lucy Leal, psicóloga da USP, especializada em orientação vocacional. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.